Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje vamos abordar um tema muito relevante, né? Aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia em seus aspectos processuais. A doutrina, de forma majoritária, nesse sentido, o professor Kleber Masson, Rogério Sanches Cunha, professor André Luiz Nicoliti, advogam pela possibilidade da aplicação da insignificância pelo delegado de polícia, mas eles não se arvoram ali, eles não ingressam no mérito de como materializar o princípio da insignificância. De um lado, o direito que a autoridade policial tem, enquanto operador do direito, após a sua análise técnico-jurídica sobre o fato, de aplicar a insignificância. De outro, né, o controle externo da atividade policial realizado pelo membro do Ministério Público nos moldes do artigo 129, inciso 7 da Constituição, né? Ou seja, como materializar o princípio da insignificância pelo delegado sem que houvesse ali a usurpação no sentido aqui de possibilidade de apreciação do fato pelo Ministério Público, até porque sabemos que o MP é o titular da ação nos moldes do artigo 129, inciso 1 da Constituição. 4 possibilidades se abrem, né? Uma primeira possibilidade: o delegado de polícia, ao receber o boletim, né, por exemplo, um fato ali onde o indivíduo teria subtraído 1 quilo de carne no valor de R$50, R$40, ele, primário, bons antecedentes, teria praticado um crime de furto ou subtração de uma caneta de uma grande loja de departamento. O delegado de polícia, ao receber o BO, uma primeira possibilidade: ele arquivaria o boletim de ocorrência por esponte próprio, sem a oitiva dos envolvidos, na sequência encaminhando um ofício ao membro do Ministério Público e ao membro do Poder Judiciário, informando da aplicação da insignificância. Essa primeira situação não me parece muito adequada, uma vez que o delegado, né, arquivar um boletim de ocorrência sem a oitiva de todo o acontecimento daquela mecânica delitiva, estaria ali subtraindo a possibilidade do membro do MP analisar o caso concreto e ali, se caso porventura ele entendesse que fosse caso de oferecimento de denúncia, o delegado de polícia subtrairia essa possibilidade. Não nos parece a mais adequada, o arquivamento do boletim direto pelo delegado de polícia sem a oitiva. Uma segunda possibilidade seria a instauração de uma VPI, verificação de procedência das informações, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, quando então o delegado faria uma análise posterior, né, do que ocorreu, e ali ele verificaria a verossimilhança daquela informação. Também não me parece muito adequado, e explico. A VPI, ela é orientada por algumas características, né? Por exemplo, a característica da simplicidade. O que é uma VPI? A VPI é um instrumento pré-investigatório, onde a autoridade policial vai verificar o quê? A verossimilhança daquela informação. Então, a VPI ela tem lugar quando o delegado de polícia toma conhecimento de um fato através de uma notícia anônima, né? Notícia criminis inqualificada, e ali ele instaura essa VPI de forma preliminar, de forma prévia ao inquérito policial, né? Para verificar a origem, se é procedente ou não. Não nos parece a melhor saída, até porque em sede de VPI não se realiza oitivas das pessoas que são envolvidas na ocorrência, né? Então, não é possível realizar interrogatório, não é possível realizar, né, depoimento do primeiro condutor, segunda testemunha, e até mesmo declaração da vítima, caso seja pertinente realizar a oitiva da vítima naquele momento. Então, a VPI também não nos parece muito adequada. A terceira possibilidade seria o delegado de polícia, ao receber a sua ocorrência, converteria essa ocorrência instaurando o inquérito policial, determinando a soltura desse conduzido. E ali, de forma, numa cognição exauriente, né, avançando nos atos de investigação, realizaria um despacho sugerindo a promoção de arquivamento. Mas também não me parece muito adequado, e explico. Ora, instaurar um inquérito policial e o próprio delegado, né, entender que seria caso de aplicação da insignificância seria, no mínimo, contraditório. O inquérito policial ele é pautado ali com base no fumus, comicio delicti. Ora,
se o fato que ele entende aplicado ali, né, levado à sua autoridade para que ele aprecie, é um fato atípico, ao menos à luz do direito, ali à luz da tipicidade material, não haveria lesão, ou perigo de lesão, então o fato é atípico. E aí não faria sentido o delegado de polícia instaurar um inquérito policial por ele entender previamente que é um fato atípico. Não nos parece a melhor solução. E uma quarta solução, defendida aqui pelo professor Afrânio Silva Jardim e o professor Pierre Souto-Maior, bem como o professor Guilherme de Souza Nutti, a melhor saída seria a lavratura do auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante, pessoal, é um documento, é um ato complexo, né? Um ato administrativo composto por diversas peças, onde são realizadas as oitivas do primeiro condutor, segunda testemunha, né, a eventual vítima, eventuais testemunhas e, por fim, realiza-se ali um interrogatório do conduzido, né? E não necessariamente, preste atenção que isso é muito importante, né? Não necessariamente porque foi lavrado um auto de prisão em flagrante, esse indivíduo deve ser recolhido ao cárcere. A prisão em flagrante, ela perpassa por algumas fases, né? A primeira fase é a fase da captura. A segunda fase é a fase da condução daquele indivíduo até a sede policial. A terceira fase seria ali uma audiência preliminar com a autoridade policial e que ali ele verificaria se de fato é caso de lavratura, de ratificação da voz de prisão ou não. Seguindo, após essa audiência, a autoridade policial, se ela entender que é caso de lavratura, ela vai determinar a lavratura do auto, ou seja, o escrivão de polícia vai lavrar o auto presidido pelo delegado. E por fim, vai haver o recolhimento ao cárcere, caso não seja fixada uma fiança ou recolhida essa fiança, e, por fim, a comunicação do auto de prisão à autoridade judicial com os demais características ali imanentes às comunicações, né? Então, percebam, o próprio 304, parágrafo 1º, diz que se não sobrevier fundadas razões, a autoridade policial determinará a soltura do investigado, do conduzido. Ora, se a autoridade policial entendeu que não há crime, não há fundadas razões, ele não vai determinar o recolhimento, mas ele previamente pressupõe o quê? A lavratura do auto. A lavratura do auto é uma coisa, onde fica documentado tudo aquilo que foi trazido na ocorrência. Foi ouvido o primeiro condutor, segunda testemunha, o próprio conduzido, foram trazidos os elementos referentes ao fato apresentado. Até porque é uma forma de controle da própria autoridade policial, dizer o que aconteceu, se eventualmente aquele indivíduo foi agredido, tudo fica documentado onde? No próprio auto de prisão. E ali, e o mais importante, o argumento dogmático processual é no seguinte sentido: ora, se após a lavratura do auto, o delegado de polícia lavra o auto, preste atenção, o delegado de polícia lavra o auto de prisão em flagrante, não ratifica, né, essa voz de prisão, apenas documentando, determina a soltura imediata, isso é o que a gente denomina de flagrante negativo, né? Determina a soltura imediata do indivíduo e, na sequência, dá um despacho fundamentado, é óbvio, aplicando a insignificância, e aí comunica ao membro do Ministério Público e ao juízo. Por quê, Tiago? Preste atenção, a partir do momento em que a autoridade policial proferir esse despacho fundamentado de aplicação da insignificância, e caso o membro do MP entenda que não seria caso da insignificância, a causa está madura para o oferecimento da denúncia. E assim o delegado de polícia já teria exarado o seu parecer técnico-jurídico e assim o Ministério Público não seria alijado da apreciação desse fato se ele entender pertinente, né, o despacho da autoridade como aplicação da insignificância, ele vai realizar a promoção de arquivamento do próprio auto de prisão em flagrante, já lá assim que ele receber. E assim houve o controle externo da atividade policial, bem como o próprio delegado de polícia, ele fundamentou a sua decisão, determinou a soltura imediata e tudo aquilo ficou o quê? Documentado, toda a ocorrência ficou documentada, tá? Então, ao que nos parece, o fundamento seria no artigo 304, parágrafo 1º, não confunda a lavratura do auto de prisão em flagrante
importante, que é a pormenorização de toda a ocorrência, com todas as oitivas, onde é um instrumento adequado, né, para realizar oitivas, e na sequência o delegado de polícia profere um despacho aplicando a insignificância, determinando a soltura imediata do indivíduo e comunicando ao membro do Ministério Público. De um lado, ele vai ter ali proferido a sua decisão técnico-jurídica e de outro, ele prestigiou, né, ali o 129, inciso 7 da Constituição. Tá certo? Se gostaram desse vídeo, dê um like aí. Até o próximo. Abraço.